Boa tarde. Nossa, assim, boa tarde. Quando tem esse eco de boa tarde, assim, a gente lembra do teatro infantil, gente. Que você sabe se a sessão vai ser boa ou não, quando você fala boa tarde, as crianças, boa tarde. Sim, vou ter problema. Bom, a gente vai continuar aqui nossos encontros, só para descontrair, né? Como eu disse, começar é sempre difícil quebrar o gelo. Então, para quem está acompanhando os áudios e até para contextualizar um pouquinho a visita de hoje do Vinícius, a gente vem trabalhando já, esse é o 5º encontro, né? Sobre territórios culturais, elaboração de projetos, gestão de projetos culturais. Então, a gente teve uma parte teórica, conceitual, né, da elaboração dos projetos. A semana passada, a gente teve a visita aqui do Cleiton e do Sérgio Vaz, que falaram um pouco das experiências, né, com os territórios culturais em São Paulo. Levantou muitas questões, até como articular isso em Ribeirão Preto, né? Então, a gente continua hoje com o Vinícius, que vai trazer a experiência dele aqui de Ribeirão. Então, acho que é um momento interessante para a gente aplicar um pouco do que foi conversado a semana passada na realidade do território aqui que a gente está acompanhando e pensando sobre ele. Tá bom? Então, estava falando aqui sobre a dinâmica, ele vai fazer uma apresentação da experiência dele e depois a gente abre para as perguntas. Tudo bem? Lembrando que, quando for fazer a pergunta, ergue a mão para eu levar o microfone, porque a gente está gravando para fazer o podcast, para quem não veio poder acompanhar, tá bom? Então, com vocês, Vinícius, obrigado pela presença. Obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui no SESC, compartilhar um pouco dessa vivência, como eu estava falando com a Tânia, com o Chicão. Apesar de eu ter uma formação acadêmica, eu sou formado em História pelo Barão de Mauá aqui. Eu não sou propriamente um pesquisador, no sentido mais acadêmico mesmo, da cultura, de termos, de conceitos. Então, eu não vou abordar muito de uma forma, não vou trazer muitos conceitos. Eu vou falar mesmo dessa vivência que eu tenho há muitos anos já com a atuação no movimento cultural. Isso começou quando eu tinha 16, 17 anos e se tornou meu trabalho. Hoje eu posso dizer que o meu trabalho é trabalhar com cultura, apesar de ser bem, às vezes, um pouco desalentador, porque a gente não consegue muitas vezes ter um retorno como a gente gostaria, porque tem toda a dificuldade, né, de se fazer cultura e lidar com essas questões políticas do mercado, né? E o que a gente faz também cultura no sentido não mercadológico, então é muito difícil a gente precificar, vender o que a gente faz. Então tem essa dificuldade e nesse sentido eu acabei, com a minha experiência, sabendo atuar em diversas frentes, né? Eu também sou fotógrafo, eu sou formado em História, já dei aula um tempo, atualmente não dou mais aula, mas trabalho com educação informal, com outras relações com a educação. E trabalho com os projetos. Eu queria, antes de eu começar a falar, eu gostaria de conhecer um pouco mais de vocês e saber o nome e também se atua em algum coletivo, para eu ter essa base, tá bom? Por favor, se apresentem. Aí é fácil, né? Começar aqui. Já nos conhecemos. Meu nome é Sheila. Você sabe que sou fotógrafa também. Sim, Tamo somos junto. parceiros. Eu participo de alguns coletivos em Ribeirão e tem um dos projetos que eu participo que chama Tarde das Pretas. Esse é o principal, né? São mulheres e atuam no afroempreendedorismo. Então, a gente, eventualmente, nas cidades da região, a gente faz um evento para trazer essas mulheres, desenvolver essas mulheres e mostrar para a cidade o que eles têm de melhor e que é possível fazer, né? Fora isso, estou aqui me desenvolvendo, vim buscar algumas coisinhas com vocês para a gente melhorar a capacidade. E é isso, faço marketing também, enfim, estamos aqui. Você eu conheço. Para mim, você não precisa se apresentar, não sei para o resto do Apresentar pessoal. diferente. Então, meu nome é Eliezer Pereira.
Vai pro podcast Sou que você tem que educador, se rapper apresentar. e amigo do Vinícius. Meu nome é Aline, sou protética e dançarina. Prazer. Meu nome é Thaisa, eu sou dançarina e coreógrafa de um trio daqui de Ribeirão que chama Crioulas. Nunca tive nenhum contato com essa área de produção e é por isso que eu estou aqui, tentando buscar isso, não só para conseguir futuramente trabalhar nessa área, mas para as crioulas mesmo, para a gente conseguir fazer os nossos próprios projetos e não precisar de outras pessoas. E é isso. Meu nome é Bianca. Há um ano eu comecei um coletivo aqui em Ribeirão também, que a Feira até faz parte comigo. E é o de Seminas. E a gente trabalha muito com tudo que envolve a cultura. A gente está chegando em escolas. Então, a gente está conseguindo alcançar os objetivos e a gente está aqui justamente para conseguir fazer isso com mais propriedade dentro dessa fala e tudo mais. E está sendo muito bacana. Legal. Meu nome é Fernanda, eu tenho 21 anos, faço parte do Disseminas, sou acompanhante pedagógica, arte educadora, né, porque é isso que a gente faz na cultura, com o sarau. E a Bianca me contemplou na fala dela sobre o sarau, então não tenho o que dizer. Meu nome é Tom. Quanto tempo, né? Ô, Tom. É nada que ontem o Vinícius me deu a oportunidade de fazer uma entrevista com ele, que eu fui fazer uma pesquisa sobre a UGT e tal. Eu não trabalho, a minha vontade é de trabalhar como arte educador. Eu já tentei fazer algumas coisas na Praça 15, por um tempo deu certo, que foi o Roda Literária, mas a gente deu uma parada e agora eu estou pretendendo voltar com uma formação a mais e conhecimentos a mais para que a coisa ande e dê certo. Também sou estudante de História na Barão de Mauá e é isso. Meu nome é Tatiane, eu faço publicidade e propaganda. Eu gosto bastante dessa parte de cultura, assim, de arte, sempre fui muito ligada a isso. E eu não sei muito o que falar, assim. A minha intenção é trabalhar mesmo com a produção cultural. Eu sempre tive vontade de ter um centro cultural onde engloba todos os tipos de arte e cultura, seja ela uma dança, uma música. Eu comecei com dança muito nova, então sempre tive muito ligada a isso também, música. E a minha ideia é trazer tudo isso dentro, assim, trazer essa questão da educação e mostrar que a gente consegue mudar com a educação, né? Mostrar para esse país que a gente faz a diferença com a educação. Então, basicamente é isso. Boa tarde, eu sou a tarde. Nanda, sou estudante de gestão ambiental, mãe tempo integral e eu falo que a minha paixão é o lixo, sempre falei isso. Eu acredito que a gente tem uma necessidade cultural, né? Quando eu penso assim em questão de cultura, a cultura, a educação no geral. E eu estou aqui para buscar um conhecimento de como desenvolver os meus projetos que englobem a cultura e a educação ambiental. Tá? Obrigada. Legal. Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Fernanda. Eu sou formada em Biologia. Eu mudei para cá, para Ribeirão, um pouco mais de um ano, então ainda estou conhecendo os coletivos, a cidade. Eu sempre fui apaixonada por qualquer tipo de intervenção cultural, manifestação cultural. Eu adoro fotografia, já fiz, é bem amador, mas eu gostaria de saber como trazer isso e como, não sei, pegar essa visão, parte também pela minha profissão, a parte ambiental, trazer para as pessoas, para elas não se sentirem tão separadas, que eu acho que isso faz parte um pouco da preservação do ambiente e trazer tudo isso. Sem dúvida. Obrigado. É isso. Então, quando a Ruth, né, fez o convite para mim, ela explicou como seria, né, o curso, e eu pensei assim, ela falou para eu trazer um pouco dessa experiência, falar sobre redes, intervenções culturais,
e aí teve esse nome, né, território urbano, porque a grande questão é como viabilizar os nossos desejos. O que a gente falou aqui foi das nossas atuações, o que vocês falaram, né? Vocês falaram muito de educação, ecologia, meio ambiente, educação, cultura, desejos, sonhos. E isso tudo é algo que nos coloca um desafio, porque sabemos que isso não é integralmente assim valorizado na nossa sociedade. Muitas vezes o que a gente faz é visto como supérfluo, como algo que não tem, não é uma necessidade básica, né? Então isso recai sobre um problema muito grande, que é a viabilização material muitas vezes, né? Como a gente não consegue viabilizar economicamente, financeiramente nossos projetos, muitas vezes a gente acaba deixando eles de lado. Boa tarde. Muitas vezes a gente acaba deixando eles de lado porque a gente tem que trabalhar com outras coisas e acaba arrefecendo aquele sonho, aquele desejo de trabalhar com cultura, de fazer uma diferença. Uma coisa também que eu vi em comum entre todos aqui é que a atuação de vocês, como a minha também, ela está intimamente ligada a um desejo de tocar as pessoas, de transformar as pessoas e transformar a sociedade, de trazer valores ou de fomentar valores que sejam mais benéficos para a nossa convivência, né? Eu acho que aqui ninguém é aquele artista que quer subir naquele palanque e ficar recebendo os louros da fama. Ninguém quer isso. A gente quer contato com as pessoas, né? É diferente daquele viés de arte, cultura erudita, uma coisa mais, vamos dizer, mais eurocentrada, onde o artista ele tem uma elevação, uma genialidade. A gente está falando de algo que a gente faz e que todos podem fazer, por isso que a gente se considera educador também, né? A gente quer trocar, né? E nesse sentido as redes são fundamentais, porque o maior potencial que a gente tem para passar por esse desafio, que é a viabilidade econômica, a viabilidade material do nosso trabalho, é estar em contato com outros coletivos, é fortalecer a rede. Bom, para começar, eu não sabia exatamente como é que estava sendo construída todo o conceito, a Tânia pode me ajudar também, fazendo as intervenções necessárias. Eu queria partir dessa ideia de Estado e sociedade civil, que eu acho que é fundamental para a gente saber a nossa posição diante da organização, da institucionalidade, né? Nós, no caso, sociedade civil, nós somos parte do Estado, né, numa visão de Estado ampliado, mas nós não somos o Estado no sentido institucional burocrático, né? A gente tem a instituição, Estado, governo, né, toda essa organização política, enfim, estatutária que o Estado tem. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando de algo que não é o Estado que produz. O Estado não produz cultura, né? Isso é muito importante. Quem produz a cultura é a sociedade. Então, é muito complicado a gente ter, historicamente, uma abordagem do Estado. Vamos levar a cultura para a periferia que está faltando. Não existe isso. A periferia tem cultura. Então, o papel do Estado não é levar cultura, não é construir prédios, é fomentar a cultura, né? Fomentar quem produz cultura. E, no caso, somos nós, sociedade civil. E a sociedade civil ela também abarca o mercado. Né? O mercado, poderíamos dizer que ele compõe a sociedade civil, ele é parte, muitos de nós somos empreendedores, trabalhamos, vendemos alguma coisa, né? A Sheila, por exemplo, ela é fotógrafa, ela atua, né, nesse mercado da fotografia também, né? Então, só que esse mercado, essa organização no mercado, muitas vezes ela também marginaliza a produção cultural, ela não apoia. É muito difícil hoje em dia a gente vê produções culturais com patrocinadores. Até um tempo atrás era mais comum
O pessoal mais antigo que costuma, quando a gente vê um cartaz com um monte de patrocinador, a gente já vê que é uma galera mais antiga. Hoje em dia é muito difícil a gente conseguir patrocinadores aqui no comércio, por exemplo. O pessoal já não tem mais essa prática de patrocínio. E o Estado, por sua vez, né, que deve ser responsável também por fomentar e garantir o direito cultural, também tem se eximido dessa responsabilidade. Para enriquecer, eu trouxe 2 artigos que estão na Constituição Federal, né? Então fazem parte da nossa identidade, da nossa essência como país, né? Isso é algo que está na nossa Constituição. O primeiro é 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Quando ele fala em direito cultural, ele está reconhecendo que cultura não como questão diferente da arte, como algo que você produz como seu trabalho profissional, é algo que é intrínseco a nós, como sociedade, como país, como nação, que nós temos a cultura como um direito, como algo que nos compõe como seres, né? Então é muito importante partir desse princípio, até porque hoje nós estamos vivendo a negação desse direito cultural, né? Não tem como não falar sobre isso, né? O que a gente está vivendo hoje no âmbito federal, do governo federal, é a negação desse direito. Como se o que a gente fizesse não fosse algo que é da nossa própria experiência de humanização, e fosse sim militância, no sentido pejorativo, né? Fosse algo com interesses de, né? Enfim, com esses jargões que a gente está vendo aí nas manifestações do governo federal atual. Então, e vai contra a nossa Constituição, né? Essas são pessoas que até negam, né, o que está na Constituição, que se deixar, rasga e joga no lixo a nossa Constituição. Então, é importante a gente se apegar a esse documento, que ele é nossa base. E na Constituição também se fala sobre o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa. Institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura. Aí 2 coisas. A colaboração, o Sistema Nacional de Cultura, né, que é um documento, é toda uma elaboração de regras, de diretrizes para o apoio cultural do Estado, já que ele reconheceu que ele tem essa função de garantir o direito cultural, se estabelece um Sistema Nacional de Cultura. Em regime de colaboração, descentralizada e participativa. Aí a gente está falando do quê? Conselhos de cultura, participação democrática na elaboração dessas leis e na construção dessas políticas públicas. Tá? A partir da Constituição, desse conceito de cultura, se estabelece um sistema para se chegar a essas políticas, que seriam aquela ponta do Estado que chega nas pessoas. É a ponta do Estado que toca a sociedade civil, são as políticas públicas, editais, enfim, né, diversos meios de se fomentar e de se valorizar a cultura que é produzida na sociedade. E a questão descentralizada e participativa é muito importante, porque é uma outra questão que está sendo combatida hoje, né, pelo governo federal, que são os conselhos de cultura, os conselhos de todas as áreas do governo, né, do Estado. Não é? Pode falar. A gente está numa luta do Conselho de Alimentação Nacional para a gente conseguir ficar em alguma pauta, em algum ministério, assim, para conseguir manter. E é desesperador, realmente, porque é uma coisa que a gente vem lutando há anos e de uma hora para o outro, não precisa mais, não é necessário. É realmente algo alarmante. É muito alarmante porque a principal maneira da população
atingir os órgãos decisórios do Estado, institucionalmente, a partir dos conselhos, que são dispositivos ali construídos para fomentar essa participação. A partir do momento que eles são atacados, que eles são silenciados, fecha uma porta de participação. E como a gente está falando de rede, o Conselho ele institucionaliza essa rede, né, da sociedade civil. Né, porque é diferente quando a gente está dentro do Estado, dentro de um ministério, de uma Secretaria de Cultura, e é diferente quando a gente está dentro de um conselho, que a gente representa os segmentos artísticos da população. E aí a gente dialoga com o Estado. Sociedade civil, o Estado dialogando institucionalmente, né, e o Estado reconhecendo que esse conselho tem poder, tem o seu espaço de fala, de deliberação e até de questionar uma determinação do Estado, por exemplo, um edital cultural que não passe pelo conselho antes, ele não está respeitando essa questão de participação, né? Então, essa questão é muito importante, os espaços participativos. E isso é fundamental quando a gente fala de atuação cultural. Como a gente falou aqui, nosso trabalho, ele não está focado no mercado. Ninguém ficou falando aqui, não, eu preciso aprender a vender a minha arte. A gente falou de atuação na sociedade, de ocupação dos espaços públicos, de educação, né? E quando a gente fala desses conceitos, a gente não vai lá na periferia, a gente não vai no centro da cidade vender a nossa arte nesse sentido. A gente quer atuar e para conseguir atuar nesse sentido gratuito e oferecer isso para a sociedade, a gente precisa desse apoio do Estado. Então vamos lá para as políticas públicas de cultura. Eu separei esses três elementos que para mim compõem o centro do que seriam as políticas públicas, que é a difusão, a formação e o fomento. Né? O Estado, eu entendo que ele tem que abranger essas três questões. A difusão por exemplo, vou dar um exemplo de difusão cultural como política pública, a virada cultural de São Paulo e a virada cultural aqui paulista que tem. Isso é um exemplo de política pública, investimento do Estado em difusão. Né? É o Estado promover shows, espetáculos, né? Promover circulação de artistas no Estado. Isso é uma política pública de difusão. Formação. Todo mundo aqui conhece o Projeto Guri? O Projeto Guri é uma política pública cultural de formação musical. Então, é uma forma de investir em educadores, né, os artistas poderem atuar, né, trabalhando com educação, e isso pode ser muito vinculado com secretarias de educação, com as escolas. E o fomento seria o repasse do recurso para as instituições, para os movimentos culturais, para que eles façam o uso dessa verba. No caso, por exemplo, a gente tem o PROAC edital no governo do Estado, que é uma política de fomento. Você escreve o projeto, né, inscreve esse projeto numa concorrência pública e ele passa por uma banca, uma comissão, e o Estado repassa o valor do projeto para que o coletivo cultural, o artista, execute. Então, são 3 exemplos de investimento cultural. O que acontece? Na questão da difusão, muitas vezes as secretarias municipais e secretarias estaduais, Ministério da Cultura, para muito nessa questão de difusão. Então, foi muito comum aqui, uns tempos atrás, a gente bater nessa tecla, porque assim, aqui em Ribeirão Preto não se tinha política de fomento nem informação. Atualmente, realmente não tem. Né? E só tem difusão. Eles consideram que política pública de cultura é ficar fazendo show, contratar o artista para se apresentar em tal lugar. É só isso.
né? E muitas vezes o que a gente vê? Que essas contratações de artistas não passam por um edital público. Então é muito feito assim, em política de balcão, que a gente chama. Isso é muito importante a gente gravar. O que é política de balcão? É você chegar lá na Secretaria da Cultura, você é amigo do secretário, falar, tal, apoia aqui o projeto, tal. Aí vai a outra pessoa que não conhece o secretário e tal, chega lá e como que ela consegue acessar esse recurso? Né? Ela não consegue acessar, porque foi instituído ali o balcãozinho do secretário, no caso, e ele só apoia aquilo que é conveniente para ele. Isso é muito utilizado para fins políticos eleitorais, né? Como a gente já vivenciou aqui também. Estamos sempre vigilantes, isso é muito importante. E a formação, bom, a formação aqui em Ribeirão, para citar um exemplo também, recentemente a gente teve um pregão para a contratação de arte educadores para os centros culturais aqui da cidade. E aí foi feito um pregão por menor preço. E aí como que era a contratação? Você tinha que concorrer com outras pessoas. Se você cobrasse mais barato, você passava. Então, o que o artista tinha que fazer? Vender, desvalorizar o seu próprio trabalho e tentar fazer mais barato que o outro. Duas coisas. Primeiro, faz o cara assim, tipo, nem valorizar o trabalho, né? Nem valoriza o trabalho do artista, porque quer contratar pelo menos mais barato. Está sugerindo para a população que o que vai dar aula para você foi o mais barato, então, tipo, escolhemos lá o mais barato, então é esse. E dá essa margem para outras organizações subcontratarem artistas. Então foi isso que aconteceu. Fora a concorrência entre artistas. Então, vou dar um exemplo. Eu fundei um grupo de maracatu aqui em Ribeirão, que é o Maracatu Navegante. E aqui em Ribeirão Preto tem 2 grupos de maracatu. 3, o Baque Mulher, o Chapéu de Sol e o Navegante. Aí tinha uma vaga para contratar um grupo de maracatu. Vocês já pensaram os 3 grupos de maracatu concorrendo por menor preço para... Eu acho isso muito estratégico para desarticular os coletivos. Tipo, fazer com que eles concorram por preço entre eles faz com que eles não se juntem para fazer ações juntos, né? Com certeza. Imagina todos os maracatus juntos, sei lá, imagina outras ações em coletividade, né? Com certeza. Sim. Eu fiquei sabendo desse caso, que até me perguntaram, né? Tipo, nossa, como é que era? Uma pessoa daqui perguntou como é que era em Araraquara, porque eu trabalhei lá na gestão pública, né? Isso é um problema sério quando as secretarias não se conversam. Então, tem a secretaria que faz as contratações, e aí vem toda essa questão da burocracia de contrato, de ter que fazer pregão eletrônico para todos os serviços contratados, né? E aí a secretaria ali de Finanças entende tudo como uma coisa só. E a Secretaria de Cultura ela tem uma tarefa a mais dentro da gestão pública, que é mostrar o quanto é diferente a contratação da atividade artística. Porque muitas vezes, para a gente, na Secretaria de Cultura em Araraquara, chegava essa demanda. Mas por que essa banda? A outra não tem o melhor preço? Aí você tem que fazer todo um processo de inexigibilidade para explicar que aquela banda, só aquela atração, ou só aquele artista apresenta aquele trabalho. Então, existe uma dificuldade mesmo na gestão pública, é real, né? Talvez não tenha sido uma intenção, não sei como é que aconteceu, mas talvez não tenha sido uma intenção de desarticular, embora desarticule muito, né, quando você cria. Porque o correto, nesse caso, é fazer um edital de chamamento. Aí você estabelece um preço, né, que... Então, assim, só que se a secretaria não leva essa demanda e não discute essa demanda com as secretarias de finanças, eles aplicam a mesma regra geral de contratação para tudo. Então, assim, nesse ponto, acho que o conselho é fundamental. Com certeza. Como se contratar um show musical fosse a mesma coisa que comprar uma lata de molho de tomate, sabe? Que aí você vê o menor preço, né? Isso é uma questão de responsabilidade com dinheiro público, né? Agora, em relação à cultura, é totalmente diferente. Eu não posso comparar o meu trabalho com o do outro. Cada um tem
uma abordagem, uma experiência. E para completar essa informação sobre esse tipo de contratação que aconteceu aqui em Ribeirão, foi que uma empresa ganhou o pregão, subcontratou os arte-educadores, né, os professores, subcontratou pagando R$11 hora aula e contratando via MEI. Então, os professores davam nota fiscal. O Ministério do Trabalho recebeu uma denúncia e essa empresa foi condenada e teve que recontratar desde outubro do ano passado, todos por CLT. Então, né, o barato saiu caro para o pessoal. E você ficou sabendo disso, Lezer? E o processo dessa empresa também foi questionado para ela conseguir fazer esse pregão? Não, para ela conseguir participar? Não, ela que porque uma empresa abriu o pregão para os... Não, quem abriu o pregão... Ah, não, a empresa que venceu a concorrência pública, porque deu menor preço de hora-aula, ele contrata os professores. Então, ele depois abre a contratação dos professores. Só que, pela lei, ele teria que contratar por carteira de trabalho. Ele contratou por MEI. Não, tudo bem, eu entendi. Nota fiscal. Mas para o conselho, quando abriu para as empresas disputarem, ver quem ia contratar, abriu o pregão, isso foi claro? Isso foi. Rolou? A gente contestou, na época eu estava como presidente do Conselho de Cultura aqui de Ribeirão, a gente questionou, já estava publicado, a gente não conseguiu voltar atrás, fazer com que voltasse atrás. Não, o pregão não é duvidoso. O pregão segue a regra de qualquer outro pregão. Se eu estiver contratando van, transporte, é o que vai oferecer o menor preço. Para qualquer contratação. Uma empresa de construção é que vai entregar no menor valor aquele prédio que você precisa contratar, entendeu? Então, assim, quanto regra, seguiu a regra normal. A empresa ofereceu um preço, o menor preço ficou. Só que fere o Plano Municipal de Cultura. Fere o Plano Municipal de Cultura porque está colocado que isso vai totalmente contra as diretrizes da cultura em Ribeirão. Eu queria só que vocês definissem para a gente o pregão. É uma política? Tá, o pregão... Tânia, por favor, faça essa coisa. Você que trabalhou aí com gestão cultural dentro da prefeitura. O pregão é o seguinte, é um edital também, tem uma sequência ali de procedimentos que a empresa tem que cumprir, inclusive a contratação tem que ser formal, né, do serviço que ela está prestando. Então, se ela fala que ela vai prestar um serviço de aula, é quase impossível, né? Se ela vai prestar um serviço de segurança, que é um serviço utilizado também na cultura. Então, você faz um pregão de empresa de segurança, né? Essa empresa de segurança, os seguranças dessa empresa, elas têm que estar contratadas em regime da CLT, com cobertura de seguro. Então, a empresa tem que mostrar toda a documentação, tem que estar em dia com todos os seus impostos. É um processo muito burocrático, né, que garante transparência. Né? A gente questiona um pouco se é funcional ou não, porque, às vezes, a empresa... promete e acaba não cumprindo, entregando. A gente vê muito essa coisa de obra que fica parada, né? Mas é isso. É um sistema de regras que é da federação, para todo mundo é igual. Um sistema extremamente burocrático, onde ganha a empresa que está em dia, em ordem, com todos os seus procedimentos jurídicos e oferece o melhor serviço e o melhor preço. É para garantir transparência na contratação. Né? É uma licitação, né? É uma modelo de licitação. Quando você vai... Pode falar, Lezer. Na verdade, a minha dúvida não era essa. Era assim, a empresa que ficou responsável por isso, quando isso abriu, o conselho ficou sabendo ou foi o município que abriu? É o município que abriu o pregão. A empresa que eu comentei aqui, que foi condenada aí por essa questão trabalhista, ela venceu a licitação, né? Então, quem ofereceu essa contratação, quem ofereceu essa verba foi a prefeitura, a própria prefeitura, né? Por meio da Secretaria de Cultura. Mas isso é o viés tecnocrata do pessoal aí, que, né? Vini, é bem legal você trazer isso, porque, assim, me preocupa bastante, porque a gente vê isso em empresa, né?
Serviços de N formas fazem isso normalmente, e, enfim. Mas a gente vê organizações de nações, né, que vêm se articulando dessa maneira. Recentemente, não sei se você viu, houve uma procura para fotógrafo, para um projeto da Petrobras, que o edital diz declaradamente que é esse formato. Então, assim, Mas é contratação por menor preço? Exatamente. Tá. Para fotógrafos, e assim, vai atender várias cidades, vai envolver projeto. Então, como que a gente faz para não participar? Primeiro, não participa, né? Segundo, a gente tem que estar atento a todas as diretrizes que são escritas lá para a gente poder articular, porque não tem possibilidade de se colocar à disposição para trabalhar praticamente de graça. É isso a realidade. O poder público ele já tinha que ter essa noção e essa responsabilidade de que ele não pode subvalorizar o trabalho do artista, né? Que ele tem que manter uma mínima valorização digna, né? E a partir desse valor digno, que pode ser discutido, por exemplo, com um conselho, né? Que tem legitimidade para representar a classe artística, vamos dizer assim, para chegar a esse valor mínimo. A partir disso, ele pode estabelecer regras para selecionar os projetos, no caso, como, por exemplo, o PROAC O PROAC, eu já fui da comissão do PROAC, Comissão de Culturas Populares e Tradicionais. Eram 12 projetos escolhidos e tínhamos lá 150 projetos inscritos. Então, você vê, não tem verba para todo mundo, e aí você tem que selecionar a partir do melhor projeto, da maior relevância, né? Abrangência, como que você capilariza esse recurso. Então, acho que são formas de você selecionar, porque realmente não dá para contratar todo mundo. A prefeitura não consegue absorver todo mundo que está ali disponível. Então, são outras formas, simplesmente que não contratar artista como se fosse lata de sardinha, né? E, bom, em Ribeirão aconteceu isso. Não temos política de fomento, já tivemos. Inclusive executamos aqui. Tinha o PIC, que era o Programa de Incentivo Cultural, que aconteceu aqui em Ribeirão, na gestão da Adriana Silva, que foi de 2008 a 2012, se não me engano, e depois continuou por mais alguns anos, que era o PIC. O PIC era, você existiam vários segmentos, né? Dança, música, hip hop, cultura tradicional, fotografia, né? E nós, artistas, inscrevíamos no nosso projeto. Existia uma comissão formada por pessoas da secretaria e por representantes dos artistas também, participavam dessa banca, analisavam, escolhiam um projeto e essa verba ia direto para a execução desse projeto. Uma vez executado o projeto, o coletivo, a instituição faz a prestação de contas, isso é aprovado, legal. Isso é uma forma de fomento que existia em Ribeirão, mas já há muitos anos não existe mais. Então, Ribeirão, zero política de fomento, política de formação é isso que a gente acabou de falar, e a difusão é essa coisa que de vez em quando a gente vê um show ali, um show aqui da prefeitura que realmente não tem impacto social, né? Bom, acho que é interessante você falar também, ser conhecedor da prática de produção cultural vinda da secretaria, né? Às vezes eles se agem como produtores de eventos. Ah, sim. Aquela prática... Até você me fez lembrar. Quais são os eventos que a gente vê a prefeitura fazer anualmente? Tem o Encontro de Folia de Reis, tem o Calvário, tem o Arraiá lá do Morro de São Bento, tem o Festa Itália, tem o Tanabata, tem mais. É isso. Estão todos bem sucateados. E no caso, por exemplo, o Tanabata e o Festa Itália, eles têm uma relação com algumas empresas que atuam na venda dos produtos lá. Então, a prefeitura ela mais cede o espaço e faz a parte de legalidade ali, do uso do espaço público e tal. Então, assim, não tem.
E assim, para mais um dado que eu trago, assim, a Secretaria de Cultura, hoje, eu não sei precisar, mas é 0,3 orçamento municipal, né? Então, praticamente não tem grana. E metade, vamos dizer, minimamente metade desse valor que a Secretaria tem é para pagar a estrutura e os funcionários. Então, não sobra dinheiro para fazer nenhum tipo de política pública de cultura, né? E o que a gente vê é que quem tem o poder dessas decisões não vê a cultura como algo importante para a sociedade. No passado, a gente tinha aqui o carnaval de rua, que recebia uma verba pública para acontecer, mas esse carnaval de rua foi sendo deixado de lado, usavam até assim jogar para a torcida, sabe? O Ribeirão com surto de dengue, não, gente, a gente vai fazer carnaval, né, precisa colocar dinheiro para a saúde, né, que é uma fala extremamente demagógica, porque tem o dinheiro da saúde já garantido, né, e na verdade é um argumento que a população acaba aceitando, de que cultura não é importante, aí vem outros preconceitos, outras discriminações que acabam sendo um golpe de misericórdia na cultura. E eu trouxe alguns exemplos de políticas que a gente tem ou teve, né? No âmbito federal, a gente tem a Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, que nem existe mais, né? O finado Ministério da Cultura, que virou um escritório lá dentro da Secretaria de Cidadania. Cidadania está com o Osmar Terra, tá. Que é a famigerada Lei Rouanet, né? Que tínhamos a Lei Rouanet que todo mundo batem da esquerda e batem da direita, né? Ninguém sabe quem que é que vive nessa tal mamata aí, porque não tem, né? Ficou uma coisa assim também demagógica de atacar a Lei Rouanet, usando alguns exemplos de mau uso da verba pública ou de certos privilégios, pessoas que ganharam muitas vezes seguidas, para, na verdade, criminalizar toda a classe artística, todo o movimento cultural, como se todo o movimento cultural fossem esses militantes que querem, né, fazer a ditadura gay e não sei o quê. É uma loucura, né, que a gente nem sabe explicar direito, porque é muito insano. Acho que tem uma explicação sobre o lance das verbas públicas e tal, que eu aprendi muito com vocês, assim, quando a gente fazia o pontão, que quando eles questionam o mau uso da verba feita com a cultura, mesmo todo o montante que é destinado para a cultura, perto dos outros ministérios, acho que essa fala é legal, a galera entender um pouquinho. Rola de você falar. Sobre a proporção... Isso, a proporção que se é destinado para a cultura, porque às vezes eles questionam assim, Lei Rouanet, é tantos milhões, não sei o quê, a galera não usa bem. Mas isso na proporção de verba do orçamento federal, não é absolutamente nada. Tipo o quê, assim, só pra galera sacar? Não chega a 0,5% do orçamento federal. Não sei dar o dado exato, mas a grande pauta do movimento cultural, isso vem desde ali dos governos, do primeiro governo Lula, quando a gente teve o ápice do investimento em cultura no Brasil, o recorde histórico do Brasil de investimento em cultura, que foi no primeiro governo Lula, a grande pauta era 2% do orçamento para a cultura. 2%. Nunca se chegou a esse valor. Em Ribeirão Preto, como eu falei, a gente não conseguiu chegar, o máximo foi 1, alguma coisa. E existia no nosso sistema municipal de cultura a determinação de que até 2020, no caso ano que vem, teríamos que estar em 2%. Mas a gente está só descendo já em 0, qualquer coisa. Então, é a perspectiva política que a gente tem hoje. É essa. E isso cabe a nós, é nossa responsabilidade. Por mais difícil que seja, né? Por mais difícil que esteja a situação de resistir e conquistar avanços, a gente tem que
que ter essa noção que se não for a nossa cobrança, a nossa conscientização junto com a população dessa importância, não vai vir mais nada, né? A gente não vai ter mais esse apoio. Eu vou deixar o Cultura Viva por último e o ponto de cultura, porque eu vou abordar mais ele depois. O PROAC, acho que a gente já comentou um pouco, né? São diversos editais que atendem a diversos segmentos, né? Vocês podem colocar aí, visitar a página do PROAC, editais, depois, que eu acho que seria uma boa para vocês verem. Deve estar para sair já os editais desse ano. Está programado para fazer isso no próximo encontro. A gente vai entrar lá, legal. mexer no sistema, consultar os projetos, até para eles começarem a... É legal que na página do PROAC todos os projetos aprovados estão lá. Ficam lá. Né? O programa Mais Cultura nas Escolas foi um programa do Ministério da Cultura também, e eu destaquei ele porque eu achei interessante, porque foi essa intersecção aí com as escolas, né? Com a educação, que foi uma visão... esse Mais Cultura nas Escolas. Aqui em Ribeirão, algumas pessoas desenvolveram projetos. Você chegou a desenvolver, Eliezer? Esse Mais Cultura, não. Eu lembro que o Ramon Faustino, ele desenvolveu o projeto Mais Cultura nas Escolas, que era executar formação cultural, difusão cultural, levar os artistas, né, mobilizar os artistas para atuar dentro das escolas públicas. E isso foi bem interessante, mas também está nesse bolo aí que está sendo extinto. E o Cultura Viva, que aí, para mim, é o grande exemplo, isso na minha opinião, um grande exemplo de política pública. A Cultura Viva é um programa que foi instituído no primeiro governo Lula, que tem essa visão, cultura, educação e cidadania. E aí, para pegar um ponto, o ponto de cultura, né? Essa ideia dos pontos de cultura. Aí eu trago o exemplo prático do nosso trabalho aqui na cidade de Ribeirão Preto, que foi a rede municipal de pontos de cultura. Esse lugarzinho aí bonito, todo mundo conhece, né? Nossa paixão, nosso amor aqui, nosso carinho com esse lugar. Como é que está lá no memorial? Vou falar. Então, assim, para falar um pouco também da minha experiência, que eu comecei atuando com o movimento cultural com 16 para 17 anos, atuei no movimento hip hop e depois fui estudar história. E aí, quando eu estava lá naquele bate-cabeça de ser professor, não encontrava muito, fui convidado pelo professor Lages, na época era o presidente da Associação Amigos do Memorial, para compor a equipe do Cibipiruna, que foi o pontão de cultura aqui de Ribeirão, que tem a ver com o programa Cultura Viva. Qual que é a ideia do Cultura Viva e dos pontos de cultura? É uma lei de fomento, era uma política de fomento, que usava o recurso público não para construir um centro cultural, não sei na onde, ou investir, contratar artista para fazer show em tal lugar. Era reconhecer as instituições, os grupos, os coletivos, todos os lugares, os territórios que produzem cultura. Então era uma visão de baixo para cima, não criar o lugar onde a cultura vai acontecer e o povo vai para lá. Não, o povo já produz cultura. Né? Então a gente conhece nas periferias tanto barracão de capoeira, casa de candomblé, escolas de costura e onde se dá oficinas culturais de diversos segmentos, um monte de vários tipos de manifestações culturais, até coletivos de tecnologia, de produção audiovisual. Essas instituições poderiam se inscrever para concorrer a ponto de cultura. Nessa época, quem conquistava essa nomeação de ponto de cultura recebia R$60 mil por ano durante 3 anos. E aqui em Ribeirão a gente teve uma rede municipal composta por 10 pontos de cultura, que a Escola de Samba Bambas, o Centro Cultural Ixegum,
tínhamos a Casa das Artes, o Ribeirão em Cena, Escola Tradição, também do Carnaval, e outras instituições, o Teatro Minas, o Projeto Kabuki. Todos eram pontos de cultura, né, recebiam essa verba anual para tanto adquirir equipamentos importantes, pagar suas verbas, suas despesas administrativas mensais e também contratar a equipe e tal. Mas R$5.000 é muito pouco, né? Então era mais assim um apoio, um fomento para que desse uma estrutura mínima para que aquele lugar, aquele ponto cultural pudesse sobreviver. E aí vem o Pontão com uma verba muito maior. Foi uma verba de 350 mil por ano que a gente recebeu lá no Memorial durante 3 anos. Então, quando vocês entram lá na UGT, no Memorial, vocês veem todo o escritório que a gente tem, o equipamento de som, nossa perua Kombi, estruturas, toda a estrutura que a gente tem lá foi toda adquirida nesse período, quando a gente foi ponto de cultura. Isso era uma parte da utilização desses recursos, para equipar o pontão, né, para deixar ele estruturado e para que ele também pudesse estruturar as ações da rede de pontos de cultura. Inclusive, a gente se conheceu nessa época, eu e o Eliezer, porque ele foi lá para justamente dar essa assessoria e trabalhar com essa mobilização dos equipamentos de som, na produção dos espetáculos e tal. Foi aí que a gente começou a trabalhar junto. Essa escola, na verdade, o curso cultural foi trabalhar. Eu também posso dizer que eu comecei lá. E depois eu abro para vocês, aí... Então, não só fazer essa estruturação, mas também promover ações que pudessem estruturar conceitualmente e formar essa rede no sentido de ampliar esse trabalho cultural e gerar autonomia, porque a gente sabia que uma hora ou outra esse recurso não ia mais existir. A gente sabia que o edital era só de 3 anos, a gente tinha esperança e essa luta política para que isso se expandisse, né, para que continuasse. Inclusive fomos para Brasília diversas vezes, nas mobilizações dos pontos de cultura do Brasil inteiro. Né, a gente foi para Brasília lá, mas a gente sentiu que aos poucos isso foi sendo já desconstruído. Então, nessa época que a gente fez o ciclo de oficinas de formação cultural, né, foi um momento onde a gente aprendeu muito, outras pessoas, né, que atuavam em outros pontos de cultura, vinham participar, tinha oficina de captação de recursos, oficina de elaboração de projeto, de gestão de projeto, outras oficinas mais práticas de segmentos artísticos, que é o que o SESC faz para a gente hoje, né? Que a gente tem isso, exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, era algo que a gente conseguia fazer em mais um lugar da cidade, a partir de verba pública, né? E isso, assim, tudo com dados mostrando o quanto que isso atingia as pessoas, o quanto que era benéfico para a população, o quanto que existia essa demanda, né? Tanto é que depois a gente ainda fez mais oficinas de projetos e tal, cobrando um valor acessível e as pessoas continuaram indo participar. E a gente também realizou os 3 festivais de pontos de cultura. Um foi no Teatro Minas, o outro foi na Cervejaria Paulista, que na época era o Estúdio Kaiser e agora é o Instituto SEB. E o terceiro ponto do festival foi descentralizado, foi nos próprios pontos de cultura e tal. Bom, isso é retirado do livro do Célio Turino, que é o idealizador da política dos pontos de cultura. Ele diz que o ponto de cultura é um conceito de política pública. São organizações culturais da sociedade que ganham reconhecimento institucional ao estabelecer uma parceria com o Estado. Seu foco não está na carência, a ausência de bens e serviços, e sim na potência, na capacidade de agir de pessoas e grupos. Ponto de cultura é cultura em processo, desenvolvida com autonomia e protagonismo social. Eu trago esse dado porque é muito triste a gente saber que isso não foi para frente, né? Que era uma visão, quando ele fala o foco não está na carência, não era uma visão de assistencialismo, né?
vamos colocar um centro cultural lá e levar as pessoas para dar curso para a periferia, né? Essas coisas, essa visão colonizadora, né? Era uma visão de reconhecer no seio da sociedade as pessoas que produzem cultura. E quem ganhou muito com isso? Todos os povos tradicionais, povos de terreiro, né? No Nordeste, muita gente articulada com nações de maracatu, casas de terreiro, povos do interior do Nordeste, no sertão, povos indígenas, quilombolas, todos foram reconhecidos como ponto de cultura. Essa era uma das formas de se atuar potencializando a cultura que existe ali e não tentando jogar para eles como se fossem pessoas que estão marginalizadas e não tem nada, não tem dinheiro, não tem cultura, não tem saúde, né? Então vamos levar tudo e formar. Não, era uma forma de potencializar e garantir. Apesar disso ter acabado, isso fez uma diferença enorme na nossa história e com certeza muita coisa que poderia ter acabado ainda existe por causa disso. Teve um exemplo legal que eu não consegui entender muito bem a proposta do Célio Turino. Algumas vezes, participando das nossas reuniões, eu não tinha conhecimento, mas uma vez eu fui para a casa de hip hop de Diadema, e aí eu fiquei analisando a questão da gestão de lá, porque também era ponto de cultura. E eu voltei frustrado de lá, porque eu conheci os caras, o Nino Brau, o Nelson Triunfo, e aí eu voltei com algumas provocações, eu falei até pro Jonas, Jonas, putz, lá não é que nem aqui, tá ligado? A gestão não foi bem feita. Aí ele me fez entender isso, eu falei, beleza, você falou dois nomes, você falou Nino Brau e você falou Nelson Triunfo. Esses caras, pela representação cultural que eles já têm, eles já tinham que ser reconhecidos pelo governo já há muito tempo, pelo papel que eles exercem para a gente. Embora não aconteceu da forma que deveria, mas eles teriam que ter essa remuneração, esse reconhecimento de Estado, porque quanto tempo que eles vêm fomentando? Que nem eu sempre fui fã dos caras, eles tinham representação para mim por causa do break, mas eles nunca receberam nada, por isso, aí ficou um pouco mais claro para mim desse papel dos pontos, entendeu? Desse tipo de investimento que esse projeto tentava fazer. Eu trabalhei numa associação de famílias e artistas circenses, e a importância lá do ponto de cultura que a associação trabalhou, que foi em Campinas. Em Campinas a gente tem a Unicamp, estava tendo uma formação em circo muito forte, ainda tem, mas foi um movimento muito forte de formação em circo. E aí a cidade meio que reconhecia como movimento só o circense formado na academia. E Campinas tinha um polo gigantesco de artistas circenses nascidos, criados na lona, terceira, quarta geração. E o ponto de cultura foi bem importante para fazer esse diálogo e para que a transmissão oral do circense fosse reconhecida. E aí eles começaram, pelo ponto de cultura, a fazer um trânsito e uma troca com a academia. A academia prestava a questão, por exemplo, de como melhorar a qualidade do trabalho nas questões de segurança, né? E eles passavam a questão da história mesmo do circo, né? Então, assim, lá, por exemplo, foi fundamental para esse reconhecimento da transmissão oral. E o que é comum a todas essas iniciativas é que elas não têm viabilidade via mercado. Você não consegue colocar um Centro Cultural Ixegum, que é um centro cultural aqui da cidade, que trabalha com capoeira, maculelê, formação de jovens da periferia, juventude negra periférica. Você não consegue fazer mensalidade. Você exclui as pessoas, né? Aquilo nem existe. Então, o ponto de cultura era uma forma de viabilizar e potencializar aqueles trabalhos que já existem. E que, se não tem política e se não tem mercado, é feito na raça, né? E você estava falando, eu me lembrei de algo. Que era a política também dentro do Cultura Viva, que era a política dos griots. O que são os griots? Os mestres da cultura tradicional. Então, como você falou, de alguns mestres, no caso da cultura de rua, do hip hop, né? No Nordeste, outros lugares aqui, no estado de São Paulo, todas as regiões do Brasil, tem mestres, pessoas idosas que passaram uma vida inteira mantendo uma oralidade, uma cultura, e eles passaram a receber um valor mensal, uma bolsa mesmo, né? Para
se manter, porque muitos mestres de cultura tradicional no Brasil morreram sem ter nada, absolutamente nada, e eles são verdadeiros alicerces da cultura nacional. Um exemplo... Em Franca. Ele é eu não sei, ele deveria estar ganhando essa bolsa aí, porque Sim. ele é incrível, ele veio para Ribeirão, inclusive, várias vezes. Porque ele possui um saber notório, né? Ele não precisa... Ele é reconhecido pela sociedade como alguém que tem um legado, que construiu algo e que... Ele é um monumento da nossa população. O Carlos Assunção é um exemplo muito bom. E isso foi uma coisa muito importante que, na verdade, não aconteceu. E aí, mais um ponto dos pontos de cultura é que um ponto de cultura só se realiza quando articulado em rede. Pode haver um trabalho cultural vigoroso na comunidade e ele pode até ser desenvolvido com autonomia e protagonismo local. Mas se não houver predisposição para receber e oferecer modos de interpretar e fazer cultura, se não houver a abertura para ouvir o outro, não será ponto de cultura. A ideia genial do ponto de cultura é a ideia de apucultura social. É como se cada ponto fosse o doim, né? É como se cada ponto fosse uma agulhinha, né? Você pensar o mapa do Brasil e você colocar cada agulhinha é um ponto de cultura e aí você vê o mapa do Brasil com, né, cheio dessa agulhinha que seria uma acupuntura na nação, né? Isso era muito genial. E durante um tempo fez muita diferença, mas acabou. E essa ideia de que o trabalho só se concretiza quando ele se estabelece em rede, primeiro que ele é uma política pública, né, do Estado, então todos têm que estar participando do processo. Então tinham as teias, né, que eram encontros regulares, onde todos os pontos de cultura iam se encontrar, fazer seus festivais, fazer suas trocas, discutir a melhoria da política pública, participar mostrando os problemas também que existiam, né? E sem falar na potencialização de um trabalho numa cidade, por exemplo, num estado, quando esses pontos, quando esses movimentos culturais estão interligados e trabalham juntos, porque eles se complementam, eles vão muito mais longe. Fortalece o reconhecimento, né? Porque quando tem a troca, quer dizer, aqui no estado de São Paulo, a gente fica sabendo do griot e da transmissão oral do norte, do nordeste, assim como eles ficam sabendo, né? E a gente percebeu isso no movimento do circo, assim, porque tinha números que eram únicos e tradicional daquela família. E como que fica essa troca nacional, assim? Então, e eles se conheciam, isso que era muito maluco. Dentro da comunidade circense, eles se conheciam e se reconheciam. É fulano que faz o número tal. Só ele faz isso no Brasil. Mas não chegava em outros locais. E aí foi chegar através das redes e dos pontos de cultura. Quer dizer, chegou na academia, chegou na população em geral esse conhecimento, né? Ela conseguiu potencializar muito essa conexão dos movimentos a nível nacional. Eu vou correr um pouquinho, porque eu estou vendo que o tempo está passando mais rápido. E a gente pode ter um tempinho para a gente discutir. Eu vou citar mais um exemplo aqui de algo que foi realizado com política pública a partir da Associação Amigos do Memorial da Classe Operária, o GT, que foi um território das artes, um PROAC edital que a gente conquistou no valor de 150 mil, que foi o projeto Baixada Cultural. O projeto Baixada Cultural ele tinha essa ideia de ocupação. Porque assim, nós somos um patrimônio histórico, né, no memorial, nós temos uma sede onde realizamos os eventos, mas nós estamos inseridos num território. E qual território é esse? A Baixada. E desde que a gente começou a atuar lá, a gente sempre sentiu essa coisa da relação com o espaço que a gente está. E a Baixada é esse espaço que é marginalizado, é visto de uma forma pejorativa, né, onde a gente vê a exploração sexual, a gente vê o consumo de drogas muito forte, criminalidade, né, pessoas que vivem nas ruas. Então, todo esse ambiente cria uma ideia de que aquele espaço ele é degenerado, deteriorado. E a cultura ela é uma excelente forma de enriquecer, de abrilhantar um espaço público que está sendo visto dessa forma, né?
E aí a gente fez nessas atividades lá no Mercadão, que é um dos espaços onde mais as pessoas circulam, né, nessa área da Baixada, né, que conecta o calçadão, o centro, com os terminais rodoviários, né? Então a gente fez os espetáculos musicais, teatrais ali no Mercadão, em 2015 foi esse projeto. E era faz tempo, né? E era muito significativo ver como as pessoas se impactavam com um espetáculo musical acontecendo ali no sábado de manhã, né? E como que aquilo fazia bem para aquele ambiente que muitas vezes, né, um ambiente onde as pessoas às vezes têm medo ou ficam desconfiadas, tem né, todo aquele contexto de um espaço urbano marginalizado e onde todos tinham voz e espaço para poder desfrutar de uma atividade artística, né? Então, as intervenções culturais, eu considero que elas são capazes de ressignificar espaços marginalizados, devolvendo a eles a sociabilidade, uma contraposição ao individualismo, ao consumismo e à segregação. Acho que tem vários conceitos que a gente não vai entrar muito neles, mas a gente sabe como que a cidade ela é vista, o espaço público é visto muitas vezes como só um espaço de, eu só passo na rua de ir para minha casa, não sei na onde. Eu não paro na rua, eu não penso que a rua é um palco para uma atividade artística, né? Bom, aí tem um documentário, eu acho que não vai dar tempo de eu passar ele, mas eu vou indicar para que vocês assistam, que é o documentário Praça 15, que está na página do Coletivo Fuligem, no Facebook. Tá? Legal. Acho que eu posso passar a apresentação também, ou o vídeo separado, pode ser também. Que é um trabalho, eu tinha pensado em passar ele, agora não vai dar tempo, mas vocês assistindo em casa vai ser, acho que até mais legal. Traz um pouco desse olhar para o espaço público, a importância, no caso da Praça 15, para a população, né, e como que isso pode ser visto como um espaço de trocas, de sociabilidade, né, não apenas como um lugar de ir e vir. E a Praça 15 tem tido ações muito legais, né, desde a Batalha da 15, eu não sei se de Seminas acontece na Praça 15, na Praça 15, tem a roda de choro, tem o samba, o maracatu, o Chapéu de Sol tocou lá, então está acontecendo, né? O África Viva faz as oficinas lá há muitos anos, né? A roda de capoeira da praça, é coisa de 40 anos, né? É muito antigo mesmo. Bom, e aí a gente se depara com a ausência de políticas públicas. Aí eu coloquei essa foto que eu fiz lá na aldeia multiétnica em Alto Paraíso, em Goiás. Estive lá, foi muito especial. E eu fotografei os Iaualapitis, que é essa etnia indígena, porque eles nunca tiveram política pública de cultura, né? Durante toda a sua história, enquanto povo, enquanto etnia, mas eles realizaram a cultura deles e vão realizar, custe o que custar, porque é como se fosse não é como se fosse, ele é uma manifestação completamente orgânica e humanizadora, né? Tipo, o que é um homem, uma mulher e a Lapiti, se não a manifestação da sua cultura, né? Ainda que que viva na cidade e use as roupas como ele vai continuar sendo Iaualapiti, porque ele vai ter o vínculo com a sua ancestralidade, com a sua mitologia. Então, acho que o maior exemplo que a gente tem ao nosso redor o povo negro, o povo indígena e povos tradicionais, né, que mantém a sua cultura como algo que é passado de pai para filho, né, e é vivenciado como algo, como se fosse se alimentar, tomar banho, né, faz parte daquele ser, né? Então mostra pra gente que mesmo não tendo políticas públicas, a cultura ela não vai deixar de existir.
existir. Aí cita um exemplo de articulação e articulação em rede aqui em Ribeirão Preto. Em 2010, iniciou o movimento Pro Arena. Vocês souberam, já ficaram sabendo que existiu esse movimento? Ninguém? O Vezer sim, porque participou. Chicão, conhecia o movimento Pro Arena? Então, o movimento Pro Arena, ele foi uma mobilização de artistas para reivindicar a reforma do Teatro de Arena. Porque o Teatro de Arena estava fechado, não acontecia nada lá, porque estava sem estrutura, tinha sido todo saqueado. Eu não estou falando de agora, né? Porque a gente poderia estar falando de agora, porque aconteceu tudo de novo. Isso era 2010, o Teatro de Arena estava parado. Os artistas se organizaram e realizaram ações mensais, que eram ações do movimento Pro Arena, com um programa, os artistas se inscreviam para fazer os espetáculos e acontecia um fim de semana e tal. Por exemplo, tinha coletivos que tinham a caixa de som, aí levavam a parte de som, outras estruturas, vendia-se bebidas para poder arrecadar fundos para o movimento. E foram vários meses de atuação, ele foi ganhando força, foi aproximando mais e mais gente e depois a prefeitura acabou aderindo a esse propósito e reformou o Teatro de Arena. O Teatro de Arena ficou aberto durante um período, depois foi saqueado de novo e está novamente fechado e abandonado. Então, o movimento Pro Arena, estamos precisando do 2. Precisa acontecer novamente e esse trabalho em rede é muito importante, não só para fomentar o trabalho dos coletivos, mas numa atuação direta na comunidade, né? Vinícius, o movimento Pro Arena foi um movimento da sociedade civil pró-reforma, e aí ele foi reformado com dinheiro público. Isso. Foi uma pressão da sociedade civil, uma ocupação para sensibilizar o Estado. Foi isso. Os coletivos, os artistas, as instituições culturais da sociedade civil se organizaram, criaram um movimento e começaram vamos mobilizar, vamos abraçar, vamos ocupar esse espaço para mostrar o quanto ele é importante. Isso cria um fato, isso cria uma demanda, aí os políticos, né, no caso os governantes, precisam tomar uma posição, né? E foi tomada a partir dessa mobilização e a gente conquistou. Depois eu mando o vídeo aí também. Bom, falar um pouquinho de coletivos culturais, desafios para uma intervenção significativa e duradoura, porque o que a gente vê é que às vezes os coletivos se formam, as dificuldades vêm e às vezes, né, perdem a sua força. Eu coloquei alguns exemplos aí, que é o Maracatu Navegante, que é o coletivo ao qual participo, tem a CIA Quadro Negro, as Cabarelas, que é o movimento circense, o grupo regional Ginga Ligeira, e o Bate-Macumba, Samba Reggae e o Slam da Cana. São exemplos de coletivos culturais aqui da cidade que estão integrados, né, no que eu chamaria dessa rede municipal de movimentos culturais e que se ajudam, né? Porque, por exemplo, aí o Slam da Cana está lá no memorial, né? Já teve apresentações do Bate-Macumba, por exemplo, para ajudar numa reforma, numa ação que o memorial precisava. E já teve também o memorial abrir um espaço para o Bate-Macumba fazer um espetáculo e arrecadar fundos para gravar um CD. Né? Então, dessa forma... E aí, por exemplo, agora o memorial conquistou um projeto, está executando um projeto lá que é o Memorial 15 anos. Foi contratado, né, o Maracatu Navegante, o Bate-Macumba, a CIA Quadro Negro vão se apresentar, o Cabarelas, todos vão se apresentar recebendo um cachê. Né? E quando rola o recurso, os grupos se ajudam. Quando não rola, os grupos se ajudam. É isso, é sobrevivência. Não tem outra saída que não seja estar junto. Bom, falando de organização de coletivos, eu quis trazer esse ponto de horizontalidade e hierarquia, porque eu acho que isso faz parte da organização interna dos movimentos. Por exemplo, eu faço parte de um coletivo, que é o Maracatu Navegante. Nós somos uma manifestação de cultura tradicional. A gente está inserido no Centro Cultural Urumilá. Lá no Centro Cultural Urumilá,
nós temos a Yalorixá, Neide Ribeiro, nossa mãe Neide, que é a nossa grande autoridade, no sentido de inspiração, de elaboração dos caminhos que a gente tem. Então lá a gente vive um processo organizativo e hierárquico. A gente respeita os mais velhos e constrói junto, né, usando a nossa força, nosso entusiasmo jovem, junto com aquela experiência da mãe Neide, que tem toda uma vida, todo um trabalho, sabe os atalhos e nisso a gente vai construindo dessa forma o maracatu, no nosso caso. Então a gente vivencia a partir de uma organização hierárquica, né? Mas também existem outros movimentos que são organizados de forma horizontal. Os novos movimentos buscam muito essa horizontalidade, que é um coletivo. Por exemplo, eu poderia citar o exemplo das cabarelas, que eu vejo com a forma como elas se organizam. Elas são um movimento horizontal. Não existe uma referência, uma coordenadora que estabelece para as demais. Não, todas têm a mesma vivência, experiência, e isso é muito importante, o movimento saber a sua identidade nesse sentido, porque às vezes as brigas internas ou até questões internas acabam sendo prejudiciais para os movimentos, quando a gente considera que sabe mais que o outro, ou que quer determinar para o outro. E isso pode ser um desafio, e é sempre um desafio, entender qual que é o seu caminho. Eu queria só pontuar assim, a questão do Orumilá, ele tem essa hierarquia, mas também a gente está falando que o ponto de maior poder ali também é uma mulher preta, né? Então, a maneira como essa hierarquia se dá, ela também tem um olhar mais coletivo, né? E como que é importante, né, ter uma mulher negra como quem encabeça algum projeto. Já é um olhar diferente. Nós, do Disseminas, a gente tem uma organização horizontal e também percebemos essas questões, né, de conflito, enfim, não de conflito só entre as pessoas, mas entre também de como produzir, como fazer, até porque a gente é marinheira de primeira viagem, né? Mas só queria pontuar assim, essa questão dessa representatividade que tem no Orumilá também, porque é uma hierarquia que não é opressora, né? Não, é uma autoridade reconhecida, né? Não é uma autoridade imposta. Existe um fundamento para aquela autoridade existir. Como você falou, ela tem toda a vivência. O que a gente está fazendo agora, ela já faz há 50 anos. Né? Então a gente não vai ensinar para ela como que se faz movimento negro, movimento tradicional. É diferente quando todo mundo está aprendendo junto, trocando junto. Mas isso tudo é a nossa sensibilidade com o tempo do outro também. Isso é muito desafiador. Não vou falar que lá no Maracatu Navegante todo mundo é mil maravilhas, todo mundo só se ama o tempo inteiro. Já teve muito arranca-rabo também. E o amadurecimento faz parte. A gente tem que ter amor na hora que tudo está lindo, maravilhoso, mas na hora que dá errado a gente tem que sentir amor também, né? Acho que um exemplo de horizontalidade, o memorial, né? Sim. Porque a gente, na verdade, a gente exerce cargos, tá ligado? Mas não tem uma coordenação que foge disso, né? A gente... acho que eu poderia colocar uma hierarquia, e isso não é nada pejorativo, isso não é negativo. Você falar, movimento hierárquico, que ruim. Movimento horizontal, que ótimo. Não é assim. E a hierarquia ruim é essa autoridade imposta e autoritária, né? Não autoridade, é autoritarismo. E lá, por exemplo, acho que um viés de hierarquia que poderia ter lá é eu, você, as pessoas que têm esse histórico de atuação, elas podem ser uma referência para quem está chegando agora. Então, a hierarquia é mais nesse sentido. Pô, o cara tem 10 anos de vivência lá, eu estou chegando agora. Então, não quer dizer que eu tenho uma autoridade de privilégio de atuar lá. Não, eu faço o que eu quero, você está chegando agora, vai varrer o chão. Não. Pô, eu sei, eu tem que dar o exemplo, né, de tudo que tem que ser feito. Não existe hierarquia nesse sentido de, eu estou lá mais tempo, então eu só fico aqui no escritório. Não, cara, eu vou lavar o chão do banheiro também. Eu dou exemplo de ação. A gente não está falando de uma empresa, a gente está falando de um movimento cultural, onde todo mundo põe a mão na massa, onde todo mundo é responsável por aquilo. Eu queria que depois você falasse um pouquinho sobre como foi o Se Vira, que acho que é um exemplo de organização horizontal sem política pública, né? Eu vou falar dele também.
Você adivinhou. Bom, captação de recursos. Temos alguns exemplos aí de captação de recursos quando não temos nem apoio de patrocínios, nem políticas públicas, né? Por exemplo, no Se Vira Ribeirão que você citou, a gente vendeu canecas. Vamos lá, arrumamos uma grana para... E no primeiro, como a gente não tinha nem dinheiro para mandar fazer caneca, a gente vendia o Vale Caneca para mandar comprar caneca e depois entregar a caneca. Isso é criatividade, gente. Isso assim, quando você vai vender um Vale Caneca, a pessoa... Poxa, um Vale Caneca? Quando você explica o que você está fazendo, seu olho brilha, a pessoa compra, entendeu? Ela entende que você está vendendo, não é uma caneca, você está vendendo uma ajuda para o seu movimento. Você está vendendo tudo o que ele significa. Então, por exemplo, no Bazar do Baque Mulher, que aconteceu agora recente, teve a venda de pizzas, né? A gente vendeu as pizzas para ajudar lá na reforma do Centro Cultural Urumilá e também para as mulheres do Baque lá fazerem outras ações com a mestra e tal. Pô, de vez em quando a gente vai lá vender a pizza. Aí, pô, compra uma pizza aí. Não é assim, compra uma pizza. Ajuda o Baque Mulher, compra uma pizza, ajude a fomentar, o Baque Mulher faz isso, faz aquilo, ele tem um movimento, tem uma história. Ele não está comprando uma pizza, ele está fomentando a cultura. Isso é uma forma criativa de captar recursos. O Salve a Cerâmica foi uma balada que aconteceu lá no Memorial para ajudar na reforma da cerâmica, do Centro Cultural Cerâmica São Luís, que é uma outra estratégia, a produção de eventos, onde os artistas vão lá gratuitamente, se apresentam, as pessoas vão lá gratuitamente, trabalham na estrutura para tudo ser revertido. E também esse ano a gente fez a feijoada que ajudou na reforma que a gente concluiu lá no Memorial. Foi uma mobilização, a gente foi arrecadar alimentos lá no CEAGESP lá para ter um custo menor, formou o GT da cozinha, todo mundo se mobilizou, juntou gente de vários movimentos para ajudar o Memorial. Então é isso, gente, é força de vontade, saber transmitir para as pessoas por que você está vendo aquilo ou pedindo aquela ajuda, que com certeza muita gente vai ajudar e entre os movimentos também eles se ajudam, a ideia é essa. A captação de recursos ela tem que estar integrada nessa rede. Vamos falar um pouquinho de comunicação e registro, aí eu acho que isso todo mundo manda muito bem, né, principalmente da geração de vocês, né, que sabem muito bem se articular com as redes sociais, com a produção audiovisual, registrar, filmar o que está fazendo, pô, celular na mão, isso filma muito bem. Quando eu comecei lá no Pontão, não tinha ainda os smartphones, então a gente tinha uma handcam lá que filmava lá no 720 HD e tal. Hoje em dia você já filmou, você já subiu lá para um story e tal, já tá... A galera nem estava sabendo, já ficou sabendo na hora, desceu para o centro para assistir o espetáculo. Então, isso é muito importante porque não só comunica, não só divulga, mas também registra o que você faz. Isso é uma questão. Não se deixem também totalmente ficar nessa coisa do efêmero, de uma rede social que fica empurrando para baixo tudo que você fez. Tenta registrar isso, colocar isso num lugar de destaque permanente, para não ficar esquecido. É lógico que isso está registrado, isso pode ser buscado, mas veicular isso sempre e mostrar, né? Produzir, eu coloquei produção de texto, né? Porque eu sempre gostei de escrever artigo, né? E na época do Se Vira Ribeirão e tal, eu sempre escrevi artigos e ficava relatando um pouco do que estava acontecendo, das formas de atuação. E eu acho que os movimentos sociais, eles não só fazem aquilo, aquela atividade prática, né? Maracatu não faz só maracatu, o maracatu ele produz conhecimento acerca da cultura tradicional, acerca da cultura, dos modos de organização. Então a gente mostrar, né, e registrar isso a partir, produzir conhecimento, produzir texto, procurar uma revista, uma revista de uma universidade, um colóquio numa faculdade para poder participar, contar o que você faz e produzir conhecimento efetivamente. Bom, participação em redes. Eu acho que tudo que foi abordado já fala bastante sobre isso, né?
Mas eu acho que selecionei alguns segmentos que seria muito importante a gente mapear para poder conhecer, acessar e trocar e manter essa articulação. São outros coletivos culturais, seja do seu segmento ou de outros segmentos. Por exemplo, de Seminas, bora marcar uma reunião lá no Memorial, ver como que o Memorial pode ajudar, tem os equipamentos lá, aí vocês estão precisando do equipamento para um evento tal, e o Memorial está precisando de uma galera para fazer intervenção no evento X. Pô, vocês vão lá fazer a intervenção de vocês, ou as meninas vão lá, trabalham no bar num dia que tem evento, em troca desse rolê de emprestar um som. Isso é efetivar a rede entre coletivos, né? Mostrar o que cada um tem e pode contribuir, às vezes com força de trabalho, às vezes com equipamento. Conhecer quem pesquisa a cultura, quem pesquisa para conhecer o que você faz, conhecer as instituições, a Secretaria de Cultura, saber como funciona a Secretaria de Cultura, o que está fazendo hoje a Secretaria, quais espaços que a Secretaria gere, como que ela está fazendo essa gestão. O Conselho de Cultura, que na verdade é o Conselho de Política Cultural aqui de Ribeirão, como que ele atua? Né? A gente tem um estatuto, um regimento do Conselho, qual a sua função, como que ele pode favorecer a nossa atuação. Os espaços culturais, sejam os equipamentos públicos ou outros centros culturais, né? Lideranças comunitárias, entender quem naquela região que você quer atuar tem uma relevância, um trabalho de articulação para você não chegar num lugar da cidade, cheguei chegando lá, não, como que funciona essa localidade? Que centro cultural que tem aqui? Com quem que eu posso trocar? Com quem que eu posso potencializar a minha ação? E as lideranças políticas, não só as lideranças políticas que estão inseridas no Estado, no governo, mas quem está atuando aí, quem está se movimentando, alguém do nosso meio que está a fim de ser vereador. A gente não pode ter preconceito com isso. A gente tem que ter uma visão crítica da postura de cada um. Mas muitas vezes tem gente que está querendo acessar esse espaço de poder e decisão, que a gente pode caminhar junto para potencializar aquela campanha. Isso vai, né? Eu acho que essa atuação tem que ter essa frente também. Infelizmente hoje, ali na Câmara dos Vereadores, a gente com quem que a gente pode contar, né? É muito difícil essa representatividade. E cabe a nós, assim, porque é a sociedade civil que vai acessar isso, né? Não são funcionários públicos, eles foram eleitos. Então a gente também tem que estar nesse viés. Acho que isso faz parte da nossa rede. Uma dica, assim, para entender, para poder mapear e ajudar nessa visualização da rede, é você construir um organograma. Eu lembro sempre de entrar lá no Coletivo Fuligem, e é um ótimo lugar para vocês visitarem e trocarem uma ideia, porque eles têm lá o organograma, né? No meio está escrito lá Coletivo Fuligem, e aí tem várias bolinhas assim, né, que compõem essa rede de apoio. Então, isso é legal construir e visualizar. Para encerrar essa exposição, falar um pouco dessa ação cultural, ação de existir. Eu pensei nessa máxima aí, porque o Se Vira, para mim, é o maior exemplo de uma atuação espontânea, autônoma, em rede, solidária, muito focada no objetivo, organizada de forma horizontal e compartilhada, onde todos colocaram a mão na massa para fazer acontecer. Para mim, o Se Vira eu considero o Se Vira um fenômeno social, não uma coisa que você programa para acontecer. Foi uma explosão que aconteceu. Tem a ver com o movimento Pro Arena, porque os artistas já estavam nesse processo de organização, e tem a ver com o movimento Panelaço, que ocorreu na época, que foi um movimento com objetivo lá de pautar e cobrar a Câmara dos Vereadores. Nessa época que eles aumentaram o salário em 40%, a galera...
e aumentar o número de vereadores, então a galera foi lá bater na tal e a galera efervesceu e foi para o movimento, foi para a rua. Então essa mobilização estava muito forte. Aí o que aconteceu? A Secretaria de Cultura cortou a virada cultural aqui de Ribeirão. E aí não deu uma explicação, tipo, falou que o dinheiro ia ser usado para a reforma do Arena, mas, pô, já tem uma lei orçamentária, já isso não pode ser cortado assim de uma hora para outra e tal. E aí ficou esse fato tal, e a galera falou, não, vamos fazer a virada cultural independente. Aí rolou uma primeira reunião, rolou uma segunda, isso foi tomando uma cara e criou-se o nome, Se Vira Ribeirão, Virada Cultural Independente. E aí essas reuniões foram crescendo, a imprensa deu um espaço também, aí já veio logo essa ideia, aí a gente estabeleceu uma data que seria tipo um mês. Daqui a um mês a gente vai fazer uma virada cultural. Aí, tipo... Não, uma loucura, uma loucura. Aí tinha uma galera que era mais dessa frente de construção de planilhas, de formulários, que tinham, né, uma pegada legal assim de mexer com o software, assim, né, de Google Drive e tal, fazia todas as planilhas lá e fez um formulário lá online, inscreva-se para participar, aí colocou esse formulário, pô, precisamos fazer os palcos, como que a gente vai fazer? Tem um tanto de equipamento aqui pelo Pontão de Cultura, no Memorial, mas precisamos de mais, precisamos alugar, vamos atrás, vamos vender caneca, vamos vender camiseta. Então foi uma mobilização muito grande e no final o que resultou foi isso daqui. Aí sim eu vou passar esse vídeo porque eu acho que é importante. Administrativo do Pontão de Cultura Cibipiruna. A proposta do Se Vira Ribeirão é ocupar uma lacuna que surgiu por conta da perda da virada cultural oficial, e aí a gente propõe agora a virada cultural independente. Eu não tenho som, né? Deu pra ouvir, pessoal? É mais vídeo, não tem tanto entrevista, acho que dá pra gente ouvir. Deixa eu pôr o microfone aqui, Lisa. Tá aqui. Pega. Ele pega a caixinha? Canequinhas aí que a gente fez, né? Lá, as ações no Mercadão. Já foi uma experiência antes do Baixada Cultural, né? Depois que veio a ideia do Baixada Cultural, foi depois do Se Vira. É legal que a gente vê um monte de gente que a gente conhece, tudo novinho, né? 7 anos atrás não é pouca coisa. A gente também tinha o GT de gastronomia, e a galera ia lá no CEAGESP também, arrecadava um monte de alimento, doação. E aí depois fazia os alimentos e algumas vezes foi vendido, mas na maioria das vezes foi doado para a população. O Se Vira não tinha uma liderança, ele não tinha uma cúpula de pessoas que eram responsáveis pela organização. Ele era um movimento aberto e horizontal, que qualquer um que quisesse entrar para participar, ele podia entrar para participar e colaborar da maneira que ele pudesse colaborar. Aí teve a parte das ações lá no Maurílio, também, no Parque Maurílio de Arte. Isso tudo rolou ao mesmo tempo, assim, isso foi legal da virada, a gente conseguiu... O tempo inteiro, não depende
tem artista, a cidade tem espaço para ser utilizado e tem gente afim de fazer. Uma coisa muito importante que eu vejo no Se Vira é as pessoas começarem a aprender e adquirir essa capacidade de se associar e se autogerir. Temos aí várias entrevistas, entendeu? Muita calma nessas horas, entendeu? Inteligência vale mais que violência, muita paz, tá dando cautela, ligeira aí no que vai falar nas entrevistas, entendeu? Tamo aí movimentando Pro Arena, entendeu? Panelaço, Se Vira Ribeirão, entendeu? O nego fala que a juventude só sabe chapar o coco, entendeu? Tamo aí, ó, com responsabilidade na política, mano. Entendeu? Nós estamos de olho. Onde vai? Não sou. É importante que durante o Se Vira, a gente sofreu pressão da prefeitura e quase que ele foi embargado, assim, mas teve uma resistência forte, assim, saber o que a gente queria fazer. Querem pegar no meu pé, querem provar minha fé, querem saber qual que é, sei que eles querem, mas sigo meu caminho sem vacilar, e se eles me trombar, sei que vai embaçar. Eu acho interessante que promova a cultura de forma geral, ampla. Não só na fotografia, mas na música, na arte, no cinema. Pintor, músico, galera da dança, galera da poesia, pessoal do teatro, tudo em busca do espaço para expor a ideia nova e esses conceitos novos de artes que estão surgindo. Com a primeira pessoa do singular, eu de calado não fico combatendo. É legal que não tinha só os espaços de espetáculos, também tinha espaços de debate, onde as pessoas inscreviam ideias, movimentos sociais atuaram junto com os movimentos de cultura para fazer debate, sustentabilidade, feminismo, movimento negro. Ribeirão em Cena. Que tinha, né? Que era, eu não lembro o nome dele. Movimento Sem Terra, também atuou junto. Acabou. E o mais espetacular que eu acho que foi, a gente realizou um complexo cultural na Baixada. Então, tinha na frente do memorial tinha um palco, na frente do Estúdios Kaiser, na época, tinha outro palco, né? E na rua Visconde do Rio Branco, que cruza ali na Baixada, também tinha um terceiro palco e uma tenda de debates. Você quer o microfone? E assim, é um exemplo que eu encerro aqui, essa primeira parte, citando, que é como eu entendo que o Se Vira não é algo que você consegue programar, que foi um exemplo assim, de articulação em rede, de explosão, e isso reverberou não só no evento em si, mas isso gerou uma rede de solidariedade entre os grupos, né? E um conceito que para mim é muito importante, que é o conceito de tradução, é você traduzir para o outro o que você faz, né? Que por exemplo, tem muita gente que eu converso que não entende, não sabe o que é o maracatu, gosta e tal, mas não entende o que é a história e tal. E esses espaços onde você pode contar para o outro o que você faz, qual que é o conceito do que você faz, isso é fundamental. Porque o outro só vai participar da sua ação se ele realmente entender. Né? Porque ele só for lá para... Esse público acaba sendo muito assim, superficial, que é uma galera que vai de vez em quando e tal. Mas quando você consegue realmente traduzir para as pessoas, para os outros movimentos, aí sim essa rede ela é costurada e ela fica muito mais forte. É isso. Eu queria só te perguntar, eu entendo essa questão do Se Vira não ser uma coisa que pode ser programada, né? Mas nós continuamos sem virada cultural, né? E o Se Vira aconteceu 3 ou 4 anos, não lembro. 4 anos. 4 anos, né? E teve um ano, inclusive, que foi boicotado, que foi o último, né? Que não soltaram os alvarás dos palcos. Sim. E eu queria saber se a ideia do Se Vira, a identidade visual, essa questão, se eles têm um dono, se ainda existem pessoas por trás dessa ideia para que a gente pudesse fomentar de continuar acontecendo, acontecer mais vezes. Legal.
Isso é uma ideia muito interessante. Eu, como nós nos caracterizamos como um movimento horizontal, ninguém tem essa propriedade intelectual, de marca, não se tem. Isso eu diria que isso é um domínio público. É que acontece que foi um movimento que que sempre muita gente me perguntava, pô, Vinição, e o Se Vira, não vai mais rolar? Aí eu sempre falava assim, o Se Vira tá rolando aqui, ó. Porque depois do Se Vira Ribeirão, continuou ele deixou um legado, que foi essas redes culturais, de trocas, de reconhecimento entre os grupos e tal. Várias coisas vieram depois dele. Por exemplo, Baixada Cultural que eu citei, eu considero parte desse processo do Se Vira. Quando eu olho, por exemplo, o Maracatu Navegante, ele nasceu no meio do Se Vira, ali naquela coisa. E depois realizou projetos também, entre outros grupos que surgiram com o Se Vira ou que se fortaleceram com o Se Vira. Então, eu não considero que o Se Vira parou. O Se Vira, ele existe, mas ele não existe como virada cultural independente. Nesse sentido, reativar isso, eu acho que passa por uma grande discussão, assim, uma grande um chamamento, né? Verdade. Eu, particularmente, eu tenho uma questão afetiva muito grande, porque foi nessa época de 2012, meu primeiro movimento social que participei foi o Panelato. Foi quando eu me descobri como a Raia Cidadã. Eu tinha 16 anos, achei que eu estava mudando o mundo. E aí eu tenho esse apego, assim, porque o primeiro rolê que eu me enfiei para participar de alguma coisa já era essa ideia de horizontalidade, de coletividade, e funcionou muito bem, né? E, assim, naquela época eu estava super disposta a participar de alguma forma, mas eu não tinha noção da dimensão do que era aquilo. Hoje que eu entendo isso e que eu trabalho em outro coletivo, enfim, tenho condições também de oferecer mais, né? Enquanto artista e tal, penso que a gente poderia realmente fazer esse chamamento aí. Esse testemunho que você dá é muito importante porque mostra a efetividade do processo, né? Você está atuando hoje dizendo que isso foi importante para a sua formação, para te convencer que esse era um caminho que você poderia seguir, isso mostra que o Se Vira está aí, está vivo aí, né? Eu acho que produzir a virada cultural independente hoje, para mim, eu penso assim, puxa, é um grande desafio, sabe? Principalmente assim, falando de mim, porque eu não tenho mais tempo para nada. E eu lembro que fazer a virada cultural independente era um esforço muito grande, sabe? Eu vejo assim, na minha opinião pessoal, não vejo ser fundamental que isso ocorra com o mesmo nome, com as ideias iguais. Eu acho que o conceito pode continuar existindo e pode existir mais uma virada independente com uma outra identidade visual, com uma outra partindo do zero, que eu acho que isso é muito importante, até para desfazer algumas figuras que acabam, por exemplo, como eu não gostaria de entrar no movimento, eu acho que é uma galera mais nova que tem que estar protagonista. E quando se fala em movimento horizontal, é muito importante que todo mundo esteja partindo do mesmo ponto. Porque senão, foi isso umas coisas que aconteceu no Se Vira. Na primeira, na segunda, ok, a coisa fluiu mais horizontal. Depois acabou ficando um pouco vertical. Parece que quando começava a primeira reunião, todo mundo já sabia o que ia acontecer. Então não tinha mais muito espaço para novidade, para a pessoa se manifestar trazendo uma ideia nova. Porque aí se você fizer isso, você vai mudar o movimento, sabe? Então, eu acho que, não que seja efêmero, mas eu acho que é importante que ele se ressignifique e tenha até um nome, uma outra identidade. A gente tinha uma preocupação também que era o lance, será que é necessário uma virada cultural? O formato de virada cultural de um evento nesse dia? A gente tinha muito esse pensamento, né? Acabou?
fica essa provocação, né, pra gente alinhar outras viradas. Obrigado pela presença, Vinícius. Cara, muito obrigado. Depois a gente compartilha o podcast. Gente, quem Valeu, quiser galera. conversar mais comigo, assim, quem quiser continuar essa troca de ideia, já pode me achar lá no Face, Vinícius Barros, ir visitar lá o memorial numa hora que não esteja rolando um evento, para a gente dialogar, falar sobre essas coisas todas e botar em prática as possibilidades aí de rede. Só fala pra mim rapidinho como é que tá o memorial agora, como é que ficou? O memorial ele acabou de ser reaberto após uma ampla reforma que a gente fez lá e a gente reiniciou a agenda de eventos. Como a gente está com o PROAC lá, a gente não vai fazer balada direto, porque isso também é uma coisa que a gente entendeu que não é tão positivo para o espaço, porque deteriora muito fisicamente o espaço. Então a gente está com uma agenda de eventos e tem espaços abertos para poder ser ocupado e tal. E aí quando alguém tem proposta, a gente sempre chama para trocar uma ideia lá e poder construir junto. Por favor, vamos lá.